Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para o oráculo de 6 a 12 de maio, numa semana muito atípica, onde eu chego aqui numa quinta-feira, depois de muito assentar e perceber e dinamizar principalmente todos os processos emocionais que fazem parte do nosso contexto coletivo e pessoais dentro dessa linha do tempo. Então eu estava aqui conversando com o oráculo e fazendo as minhas anotações e reorganizações, e é importante que a gente lide com as informações nesse momento, encontrando esses pontos luminosos para ação. Momentos como esse que a gente está vivendo, que também tem muito a ver com uma ramificação temporal de comportamentos que já aconteceram durante a pandemia, quando a gente vive diante de uma tragédia, o nosso melhor vem e o nosso pior também. E é muito impressionante como a contra-informação, principalmente aqui nessa tela, ela vai agindo para alimentar esse círculo vicioso que só se quebra quando a gente começa a agir a favor dessa informação luminosa. Então, quando a gente enxerga toda a parte simbólica, mas também consegue ir para além dessa parte simbólica e entender que a gente não tem mais tempo para perder com distração, com contra-informação, com narrativa disso, com opinião daquilo. E se a gente parar para pensar nos nossos círculos viciosos pessoais, nos nossos círculos viciosos coletivos, toda essa dinâmica de quando a gente precisa se deparar com uma emergência com a nossa própria humanidade, a gente vai se deparar com essa lama, com essa sombra do egoísmo, com essa manipulação que acontece por toda a movimentação e sistema que a gente vive. E o que a gente precisa focar no meio de toda essa contra-informação e desses excessos é onde a gente pode ser útil. Traga esse aspecto de fato de onde a gente pode ser útil para cada área da vida, para todos os dias. Aonde eu posso ser útil para mim, para minha família, para o coletivo, para os outros, para o meu trabalho, o tempo inteiro. Porque aí vai dando cada vez menos espaço e criando essa proteção natural para que a gente não se distraia diante de tanto desespero e de tanta discordância e informação e contra-informação que vai acontecendo. Então, sim, a gente tem uma grande tomada de consciência à frente que vai acontecendo em camadas, que já foram dispositivos que vieram ali de certa forma com o que foi vivenciado durante a temporada da pandemia, e agora a gente passa por uma outra linha do tempo onde entra em ressonância com aspectos emocionais muito parecidos e que é de alguma forma a nossa oportunidade para sair de um círculo vicioso e de fato olhar para aquilo que a gente está fazendo de útil, que a gente contribui de útil ou não. Se não está contribuindo, se não está sendo útil nos pequenos detalhes, como é que vai de fato chegar a utilidade e a entrega? Então, buenas, Michele, buenas para quem está chegando, buenas, Carol, que só veio dar bom dia. Que bom. Então, eu já começo aqui abrindo para falar de Quiron, trânsitos muito similares, então, do trânsito de Quiron, que é o nosso curador ferido, que a gente pode entender como esse arquétipo do curador ferido. A gente pode entender este asteroide como aquele que vem para promover curas muito profundas.
E ele atua de maneira muito complexa, e porque ele não atua sozinho, tem muitos trânsitos lentos acontecendo, mas ao mesmo tempo esse dispositor, ele nos traz essa reflexão das lições de casa que a gente precisa fazer. Então, lição de casa é lição de casa para ser feita, não tem mais enrolação, porque a gente está em situações de emergência e que vão se prolongar e que vão demandar esse constante discernimento para lidar com aquilo que é inevitável. Só existe o inevitável, eu falo isso em todos os oráculos, só existe o inevitável. E como é que a gente vai se preparar para lidar com o inevitável se a gente não tiver íntegro? Se a gente não tiver disponível a abrir mão das nossas dores para atender as emergências e as dores dos outros. Ah, mas isso vai atrasar minha vida. Ai, mas agora eu não posso. Ai, mas... Ou então o outro extremo de entrar e mergulhar totalmente no emocional, achando que está ajudando, se desesperando e sem conseguir colocar isso em ação. De novo, seja nas pequenas coisas da vida ou seja nas questões coletivas como essas que a gente está vivendo. Contribui com o que se desesperando? Contribui com o que de fato as pessoas que precisam de ajuda quando você fica o tempo inteiro sentado falando e trazendo as questões políticas que precisam ser tomadas de consciência. Esse é um círculo vicioso, a gente já viu isso acontecendo durante o período da pandemia e já viu que o tipo de resultado que isso trouxe. E nesse sentido, é muito comum também que a gente passe por esse estágio de revolta, de raiva, de tristeza e precise colocar isso no lugar para se manter íntegro e ser útil no que realmente a gente pode. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é e cada um sabe o que funciona, como pode contribuir. Se não sabe, precisa parar tudo que está no automático para descobrir como é que é. Então, essas lições de Quiron, essa dor que eu sinto aqui, ela pode não passar, mas isso não me impede de ajudar quem está numa situação dolorosa. Isso não me impede de diminuir o impacto do sofrimento que é inevitável. Se eu não posso contribuir, eu pelo menos não vou atrapalhar. Consegue levar isso para a relação mais próxima que você tem hoje? Consegue levar isso para o teu núcleo familiar? Consegue levar isso, transbordar isso para o coletivo do qual você faz parte? Consegue levar isso para a vida? Para mudar a percepção e transformar aquilo que é cheio de melindres e mimimi, mas ai, como é que vai ser? Ai, eu não posso fazer isso e aquilo. Essa sempre preocupação de como é que eu vou fazer comigo e eu, ela não dá espaço para que a gente atue a favor da cura e da cooperação em todos os sentidos. Então, a carta que nos direciona aqui para essa história de não ficarmos mais acomodados com as coisas como elas são, porque essa sempre vai ser uma ótima justificativa para não fazer porra nenhuma. Essa sempre vai ser uma ótima justificativa para a gente ficar no looping e vivendo situações e se repetindo situações no individual, no micro e no macro, de não saber lidar com o sofrimento, porque está sempre perdido nos próprios egoísmos. E isso vem com a carta centralizando uma palavra que, se fosse para escolher realmente o tema da semana e algo que a gente está vendo e sendo chamado e convocado a agir o tempo inteiro, é uma coisa só: doação. Então essa é a mandala, a frequência da doação. Eu gosto muito desse movimento expansivo e como aquilo que está ali centralizado vai criando essa possibilidade de união. Então, a carta da doação diz o seguinte: constatando a sua unidade com toda a sua vida,
com o bem e com o mal, você percebe que não pode haver nem perda nem ganho quando você se doa aos outros. A doação é uma qualidade fundamental que precisa se disseminar pela nova terra. A luz amor brilha através de todo o ato de doação. Os raios da luz amor chegam ao verdadeiro ser na liberdade, e a sua retribuição é o seu interesse na doação. Doe o que você não usa mais. Passe adiante as riquezas que chegaram às suas mãos, seja em dinheiro, em mercadorias ou em sabedoria e amor. O ato de doar aos necessitados expande a essência de todo aquele que recebe e volta para o todo. A expansão da doação traz iluminação e inspiração, de modo que é feita uma oferenda consciente ao bem-amado divino. Doe e receba por meio de todas as coisas. Visualize e sinta a doação transbordando de você como uma expressão do livre estado de ser. A doação diz: seja grata, seja grato e faça oferendas. Você recebe por meio de tudo que cruza o seu caminho. Transforme a escassez e a pobreza em gratidão e a abundância fluirá. A afirmação que essa carta traz é: eu dou livremente e deixo que Deus julgue o que é certo e errado, pois eu conheço a unidade da vida. Perfeito, né? O sorteio do oráculo. Aqui já tem muita informação para a gente não só refletir, mas colocar em ação. E eu acho muito bonito essa frase aqui. Todas as frases aqui ressoam muito com esse momento, mas você recebe por meio de tudo que cruza o seu caminho. Quando a gente tem essa noção, primeiro ponto, a gente para de ter medo, a gente para de olhar para situações com culpa, a gente para ou a gente diminui a ansiedade de que a gente deveria estar fazendo mais, ou de que a gente deveria estar num lugar diferente, ou que a gente não tem como ajudar e como melhorar determinadas situações dentro da nossa vida e diante das situações coletivas. Porque muda a percepção. Então, a gente não fica mais com medo de ser roubado, a gente não fica mais com medo de compartilhar aquilo que a gente sabe, de se expor, de abrir mão de determinadas coisas, porque a todo momento, quando a gente está dentro dessa percepção de doação, a gente entende que a gente precisa fortalecer para ser fortalecido, a gente precisa entregar para receber, e não é das situações de volta, não é você dar uma coisa esperando que a pessoa reconheça e fale muito bem, agora eu também te dou de volta. É você entender que essa devolução, este retorno, ele é natural, ele é inerente à vida. A gente se preenche de energia de tal forma que a gente sempre tem algo a doar. Então, quando vem o que é a carta da mochila ali, os ratos comendo pela beirada, você fala, leva, é isso que você está precisando? Eu comentei aí essa semana com uma pessoa sobre como eu lido com a situação de sempre chegar alguém precisando ser ouvido. É na fila do mercado, é na rua, é na esquina, em qualquer lugar que eu vou, tem alguém que vem e precisa contar sua história ou precisa pedir determinado tipo de ajuda. E se eu puder diminuir um pouco do sofrimento daquela pessoa só ouvindo, eu já sei que eu estou sendo útil nesse lugar. Se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou sendo útil nesse lugar. Se eu puder contribuir por um momento e levar aquela pessoa, aquela situação para as minhas orações, para os meus rezos, para a minha velhinha e colocar aquela energia de abundância na intenção, eu também sinto fazer minha parte e recebo isso de tal forma que eu entendo que eu não preciso ficar com receio de se eu estou sendo sugada, se estão me vampirizando. Não, também não é um lugar de outro extremo para a ingenuidade da coisa. Mas aqui falando de humanidade, do quanto muitas vezes a gente se preocupa com as nossas perdas e aí diante de algo que realmente fala sobre
perdas reais e humanas e vida, a gente precisa encontrar uma sabedoria para reaver toda a nossa postura diante da própria vida. Porque quando eu falo dessa atuação também do amar cura, amar é algo que a gente só consegue mensurar e frequenciar na ação. Não é amorzinho, de luzinha, de vamos fazer um trabalhinho, de vamos fazer bonitinho, uma florzinha, uma bolha cor de rosinha. É muito forte e muito potente. E a gente só consegue agir nessa força de fortalecer para ser fortalecido quando a gente entende que a cura que a gente veio aqui para transformar, para transmutar, está naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente informa para a vida. E, consequentemente, isso encontra uma linha de destino, uma linha do tempo para atuar. Isso movimenta, mobiliza as nossas relações. Isso faz com que a gente consiga usar uma energia que está disposta no céu do momento com uma consciência, um discernimento muito mais amplo. Se a gente entender que a gente nesse momento veio da frequência de Áries, do início, a gente entende que quando a gente está agora frequenciando a energia de Touro, a gente precisa entender essa dinâmica, porque aí a gente vai antecipar a próxima, que é Áries precisa de Touro para confirmar. Olha o que eu falei sobre Marte e Vênus em ação nesse momento também. A gente precisa muitas vezes da guerra e do sofrimento enquanto a gente está nessa consciência para confirmar o quanto a gente tem para entregar, o quanto a gente tem para nutrir uns aos outros, o quanto a gente ainda tem trabalho para fazer e é aqui na porra da matéria que a gente tem que fazer. Então, a distração, o desligamento, o ficar pensando no mimimi, mas e eu e o meu primeiro, quando a farinha pouca, meu pirão primeiro, todas essas coisas, essas imbecilidades humanas que fazem a gente ficar repetindo a mesma história e não sair dessa nunca. Então, se a gente precisa de certas condições de sofrimento, certas condições agressivas, certas condições que geram sacrifício para nutrir, para trazer para a terra, para restaurar, para fortalecer, usa a porra do recurso que tem para fazer isso. Porque esse é o jeito que a gente consegue lidar diante de processos coletivos que impactam tremendamente o nosso corpo emocional. Então, para aquilo que está difícil, filtra. De novo, se a informação é luz, a contra-informação é o quê? Ela faz o quê? E não estou falando aqui só do que é chamado de fake news, porque isso vem mais um baralho, aí você usa um conceito para ficar ali tentando identificar e detectar e se distrai. Falando daquilo que é pesado, como é que você sabe que uma contra-informação é uma contra-informação? É pesado. É pesado. Então, ter esse discernimento em relação ao que você está lendo, ao que você está fazendo, ao que você está assistindo, ao que você está vendo, não quer dizer que você precise ficar fora. Porque a gente precisa encarar a realidade, inclusive a realidade que não está sendo mostrada e que a gente sequer imagina que realmente acontece. Não é o que vem na notícia que a gente precisa saber. É estar com as pessoas que estão vivendo as experiências, é saber, é falar, é se comunicar, é perguntar, é se questionar, é investigar. Parar de preguiça, de ficar recebendo as informações e ficar, mas eu acho isso. Acha por quê? Por que você está falando isso? Por que você pensa isso? Então, filtrar para que a informação seja luz também é filtrar aquilo que a gente pensa a respeito das coisas. Como assim? A informação chega, você nem se questiona e já começa a se desesperar? Ou então já começa a falar e a debater e a ficar naquele discurso? Vocês não viram essa história acontecendo agora? 3 anos atrás? Não está tudo super recente de como esse comportamento não ajuda em nada? Então, esse discernimento em relação à informação, ela é primordial, ela é essencial, porque é daí que a gente começa a adaptar diariamente os nossos softwares. Bom dia, Ana Flávia, bom dia para quem está chegando, para quem está indo e para quem está movimentando.
E aí a gente vai olhar para essa compreensão dos nossos recursos, principalmente com essa carta, né? Essa centralização. A carta da doação, ela vai trazer exatamente esse ponto luminoso de reflexão. Quais são os meus recursos? Isso é energia de touro. Compreender profundamente se o meu recurso é financeiro, se o meu recurso é espiritual, se o meu recurso é a palavra, se o meu recurso é tempo, se o meu recurso é fé, se o meu recurso é escuta, se o meu recurso é compartilhar o que eu sei, se o meu recurso é me mobilizar, se o meu recurso é ser ponte. Enquanto a gente não entende o nosso recurso, a gente atrapalha quem quer caminhar com seus recursos avante. Então, essa mobilização energética da doação, ela vai encontrar demandas externas e interferências, porque muitas vezes a gente quer transbordar e doar, e aí entra naquela frase da afirmação, mas eu não sei se vai ser direcionado o dinheiro, mas eu não sei se eu vou estar contribuindo, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Aí você fica criando as próprias barreiras, ao invés de investigar, filtrar e usar o discernimento e agir rápido, porque a gente precisa agir rápido, não só em situações coletivas de emergência, mas principalmente no que a gente está vivendo daqui para frente. Essas velocidades, elas também demandam um estado de presença, de espírito, de consciência, que fique acoplado na gente a maior parte do tempo, para que a gente não se perca, a gente não se desintegre facilmente com os processos emocionais, para que a gente tenha estômago e segure realmente aqui e sustente, segure no sentido de sustentar essa força, porque a demanda é grande mesmo. Ah, mas tá difícil. Foda-se. A demanda é grande. Estar aqui é difícil, é desafiador, mas repetir, reclamar e ficar nesse discurso eterno não auxilia a gente a magnetizar e nem a doar o nosso melhor. Então, os trabalhos, a gente precisa começar a entender também, se quem não começou a entender ainda, começar a entender, que não são só mais o físico. Nunca foram, na verdade, mas isso vai ficar claro para as pessoas que começam a sair do círculo vicioso. Ah, o despertar. Pois então, é basicamente, acorda, deu a hora, tá? Despertador tocou, já deu, já tirou seu soninho. Mas eu tô muito cansada durante o dia. Vai dormir. Ah, não consigo dormir, então vai mudar sua rotina, vai ver o que você tá comendo, mas não vai ficar reclamando. Vai usar recurso. Não tem o recurso, vai buscar ajuda. Então, esses trabalhos, eles também estão ficando cada vez mais visíveis no sentido extrafísico. Então, quem não tem informação de como lidar com os corpos sutis, com energia, com o que acontece com o nosso corpinho, com a nossa consciência quando a gente vai dormir, para onde você vai, de onde você veio, vai ter que começar a caçar essas informações, vai ter que começar a ler sobre isso para ir se conectando e criando uma razão para as coisas estarem e buscar um sentido, estar com pessoas que estão vivendo, falando isso, trocar essas experiências, começar a fazer esse movimento para não cair na demanda das narrativas e das agendas que querem realmente que a gente seja um nada, triste, cansado, falido, miserável, que não tem como ajudar nem ser ajudado. Então, essa narrativa e essa agenda e essa programação que a gente começa a seguir nesses tempos de reviravolta plutoniana, elas não são positivas, elas não estão aqui para a gente aprender. A gente tem que parar com essa ingenuidade de que é só uma tragédia, só um sofrimento, só uma coisa na vida ensina, faz a gente aprender, vem aqui para nos educar. Porra nenhuma. Porque se fosse assim, a gente não estaria repetindo as histórias e dinâmicas todas e as respostas que a gente tem diante de situações emergenciais com esse egoísmo todo, com essa ladainha toda.
Então, se a gente não está diante de situações e perspectivas positivas, o que a gente tem que contribuir é básico. É não fazer com que elas se tornem de fato negativas, é não fazer com que todas as nossas programações e manipulações e crenças e estados e maluquices egoístas atrapalhem o andamento das coisas. Então, o que a gente tem em mãos como primeiro recurso é botar as coisas em perspectiva para começar a entender esses ajustes da frequência do amor. Não é ingenuidade e não é acreditar que as coisas vão melhorar por si só e que a gente tem que aprender, ou não, é caótico. E a gente precisa estar fortalecido integrando essas práticas diárias de conexão espiritual para estar aqui na matéria numa força, para estar com o corpo, com condições de ajudar, para estar com a cabeça no lugar, sem pensar tanta besteira e sem se distrair achando que você vai ter que seguir o script da sua vidinha que você desenhou para você daqui para frente sempre, com tudo isso acontecendo. Para dar esse sacode mesmo, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva e começar a trazer o foco no lugar que você está ocupando, não foco em você, como o que eu preciso fazer, o que eu preciso criar para minha realidade, e eu, mas é o foco em como é que eu vou fortalecer o meu melhor para contribuir com o meu melhor. E essa é uma grande blindagem para a gente conseguir atuar através dessa energia de doação o tempo inteiro. De novo, independente de qual seja a característica física, emocional, mental ou espiritual do tipo de doação que a gente tem para contribuir. E aí, vamos olhar para a nossa mochila. Já falei um tanto já dessas próximas cartas, mas aqui, simbolizado pela carta dos ratos, é a carta da mochila. O que a gente libera. Ratos. Então, o grande ponto de tirar da nossa mochila os ratinhos é que a gente começa a entender que sempre tem um esgoto para ser limpo dentro da gente, porque a gente olha para esses processos emocionais, mesmo com as melhores das intenções, né? A gente olha para esses processos emocionais e entende que são, vejam bem, os nossos processos emocionais diante de situações graves, diante de desafios, diante do que está acontecendo coletivamente. Mas a nossa resposta diante disso é um teste de fé, é um teste de caráter, é um teste de integridade que vai deixar muito bem exposto o quanto a gente se desgasta se culpando pelo que acontece com a gente, com o mundo, o quanto a gente se desgasta se decepcionando com a gente, com o mundo, o quanto a gente está preparado ou não para lidar com a perda. E o quanto a gente é hipócrita e desonesto com a gente e com o mundo. E como foi falado naquele oráculo anterior, quando a gente está vampirizando e sendo vampirizado, quando a gente não está nessa energia, nessa frequência de doação, quando a gente está preocupado e nessa ingenuidade de ficar tão chocado com as coisas que não consegue ser útil. E os ratos, eles vão roendo pela beirada, eles não chegaram na mochilinha semana passada, diante das questões coletivas, eles já estavam ali. A gente agora tem a oportunidade de limpar, de olhar para esses formatos e dessas dinâmicas que estão acontecendo e colocar em foco o que precisa ser limpo na gente para que a gente consiga fazer esse movimento ser menos desgastante. Essas curas serem sem culpa e que a gente seja honesto realmente com o que a gente pode não fazer na nossa vida.
Então, aonde a gente estiver sendo testado, em que área, olhando para esses dias, né, de 6 a 12 de maio, em que áreas da nossa vida, em que dias, em que momentos eu preciso me sacrificar, eu preciso abrir mão, eu preciso olhar para o sacrifício que alguém está fazendo, o que alguém está abrindo mão, eu preciso confiar, eu preciso não me trair, ser respeitosa, ter caráter para honrar escolhas, compromissos, ser íntegra, entender que para assumir coisas e lugares eu preciso perder outros. E nessa dinâmica a gente vai limpando e afastando esses roedores de energia. De novo, informação é luz, contra-informação é rato. Vai só minando, quando você vê, você passou o dia ali, ó, né, na contra-informação, achando que tá fazendo alguma coisa, mas distraído, falando o tempo inteiro de milhares de coisas, acompanhando, não conseguiu organizar tuas coisas dentro de casa para fazer uma doação, não conseguiu organizar tua vida para doar tua energia de uma forma que realmente seja útil no seu trabalho, nas suas relações, não tá olhando para situações porque os roedores estão ali o tempo inteiro, te minando, te distraindo, fazendo você acreditar que você tá fazendo o que você tem que fazer, mas o cansaço é normal, o desgaste é normal, a decepção é normal. Não é, não é. E aí a gente abre caminhos. Vamos dar risada para quem estava no encontro do laboratório de ontem. Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? Olha lá, para quem tirou a carta do cavaleiro ontem, né? Isso foi o laboratório Amarcura de ontem à noite que a gente teve o nosso encontro. E essa carta já estava ali presente, né? Porque é com ela que a gente abre caminhos. Então, sensação espiritual de uma tropa de cavaleiros chegando para trabalhar. Isso aqui é dentro da gente, não é energia divina que alguém vem para nos salvar num cavalo. É a gente. É a gente que monta nesse cavalo. É a gente que age rápido, que a gente vai para onde precisa ir, que a gente faz o que precisa ser feito. E rápido e veloz e confiante. O que precisa ser feito? É o olhar de quem monta num propósito, de quem faz uma escolha para encontrar solução. E para a gente encontrar a solução, a gente precisa liberar os ratos. Para a gente encontrar a solução, a gente precisa ter coragem de ir para frente. Tem muito trabalho para ser feito na nossa vida e para auxiliar na restauração do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, se a gente tem energia para usar essa pura vida acontecendo, a gente precisa primeiro aceitar o que está acontecendo. E é exatamente essa é a força. Com quem a gente se conecta? Com a força dos guerreiros, com essa força de materialização, de quem faz. O que você não tiver conseguindo fazer e você sente que precisa ser feito, elimine os ratos da frente para conseguir agir diante de uma crise. Porque a gente não tem mais tempo para ficar na fraqueza de ver os cavalos passando sozinhos, achando muito bonito os movimentos, e não subir no cavalo e ir para onde precisa ir. Então, é exatamente isso mesmo, né, Michele? Os cavaleiros da linha de frente. A Adele tá achando a live maravilhosa, que bom, graças. E esse quadro lindo aí atrás foi a Adele que me deu há muito tempo, né? Hoje, aliás, né, eu estou muito bem acompanhada aqui, ó. Muito bem acompanhada com o altarzinho de Dona Sete Saias. Hoje eu me acoplei aqui nesse lugar porque foi daqui que veio muita energia e muita informação. Então, bueno, vamos lá, cavaleiros e cavaleiras. Bora no galope resolver essa vida, doar, transbordar, colocar energia. Chega de mimimi, de ficar se distraindo, de achar que a nossa vidinha é mais importante seguir o script do que quebrar os paradigmas para fazer o que tem que ser feito. E aí a gente tem mais uma confirmação ali, né? Reprodução. Conselho de baralho de Maria Padilha para finalizar.
roubo, perdas ou desgaste de pessoa perigosa, casamento feliz e confirmações. As 3 cartas juntas. Esse roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa tem a ver exatamente com a energia dos ratos. Se não limpar a casa, se não limpar o que pensa, se não limpar o que pensa, aliás, o que sente, vai entrar em ressonância com esses ratos entrando em casa. Seja a hora que você abre seu Instagramzinho, a hora que você abre as notícias, a hora que você abre a porta de casa para alguém entrar, a hora que você vai conversar com alguém. Então, o cuidado é: parem de vacilar e de deixar essa energia, que é o nosso bem mais precioso. Reparem que se a gente não tiver energia, vitalidade, a gente não faz porra nenhuma, não ajuda de jeito nenhum. Parem de deixar isso ser entregue para qualquer coisa, para qualquer situação. Esse roubo e essa perda, ela só acontece se a gente está desatento, né? O casamento feliz vem aqui nessa sequência, de fato, da gente entender que ao mesmo tempo a gente tem encontros para fazer ao longo dessa semana, né? Essas 2 borboletinhas aqui em flor, elas fazem esse intermédio dessa compreensão. Quando a gente fecha a porta para esse roubo energético, a gente consegue neutralizar e amenizar o impacto do sofrimento. É aí que a gente consegue ancorar e agir. É aí que a gente consegue as confirmações. Preciso fazer isso, eu posso ajudar sim, eu vou resolver isso desse jeito, eu vou encontrar uma solução por aqui. Porque é muito interessante que, sim, a gente precisa da sinceridade, a gente precisa fazer as coisas com amor, mas a gente não pode ficar só borboleteando, a gente precisa borboletear juntas. E a gente precisa fazer isso, sim, para que as coisas floresçam, mas sem ficar floreando, sem ficar divagando nas coisas. Então, essa presença de outras pessoas que estão juntas na mesma intenção, que foi uma conversa que eu tive com a Ali, com a Romy hoje, e que tem a ver exatamente com esse momento, é que faz com que a gente crie esses casamentos felizes, os nossos aliados, os nossos companheiros de jornada, as pessoas com as quais a gente está convivendo agora. Esse lugar da união faz a força. O casamento feliz nesse sentido faz isso. Você conseguiu sair da distração, parou de deixar roubar a sua energia, parou de ficar roubando a energia dos outros, azucrinando com mas isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, porque não sei o quê. Você consegue fazer a ponte de intencionar com sinceridade essa doação e essa cooperação para que as coisas realmente façam um sentido mais amplo. E aí as confirmações são naturais, cada vez fica mais claro de que é pura vida acontecendo. Para complementar, então, boas palavras e bons augúrios no conselho do seu tranca-ruas. Primeira coisa que a gente tem em mãos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente decreta, aquilo que a gente comanda para fazer. Então, quando a gente faz esse autocoroamento, quando a gente abençoa a nossa cabeça, o nosso ori, quando a gente presta muito atenção se aquilo que a gente está pensando, que aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está sentindo, está contribuindo para esse casamento feliz das coisas, para que a ajuda encontre a solução, para que as coisas comecem a se conectar e a gente realmente esteja todos reinando, acordados para aquilo que a gente está fazendo aqui em terra, a gente presta muito mais atenção naquilo que a gente fala sobre a gente, sobre as nossas opiniões, sobre os acontecimentos, e ao invés de ficar criando cada vez mais julgamentos, a gente cria esses bons augúrios, a gente cria essa prosperidade, essa abundância, não como, de novo, aquela ingenuidade, vai ficar tudo bem, vai tudo melhorar. Não, não vai, mas o que eu precisar fazer, eu faço. E se determinar e decretar de que aquilo que a gente precisa construir, as pessoas com as quais a gente precisa estar, as palavras que precisam chegar, elas são flechas emissoras e elas voltam. E se a gente está se coroando de pensamentos que estão cheios de ratos, a gente não consegue subir no cavalo para ir para onde precisa ser, para onde precisa da nossa presença, para onde a gente precisa
fortalecer para ser fortalecido. Então veja quantos elementos interessantes a gente tem aqui, com os ratos, com o cavaleiro, com essa coroa das boas palavras, com as confirmações, com as borboletinhas se encontrando em torno da flor. Tudo isso é muito bonito, mas se a gente não colocar em prática, foda-se, não serve para porra nenhuma. Então a gente precisa colocar em prática toda essa energia e que esse início de doação já se manifeste e se materialize através desse tempo que a gente está aqui conversando sobre isso. E quero contar uma última coisa que veio em série. Em série, fazendo um ancoramento do Laboratório Marcura, fazendo um ancoramento de um atendimento que eu fiz essa semana, do Amarcura também, uma restauração. A imagem que me veio, depois eu posso até aprofundar para entender melhor, mas a imagem que veio na minha tela mental foi do Rafiki, que é aquele macaco do Rei Leão, dando com o cajado na cabeça da gente. E o Rafiki, ele tem ele criou o Hakuna Matata, né? Que eu lembro do estado delicinha de ser, é exatamente o Hakuna Matata. É uma sabedoria muito grande na alegria para lidar e para manter o ciclo inevitável da vida, morte e vida. Então, isso é muito importante em várias culturas ancestrais, essa sabedoria dos mais velhos para lidar, porque vamos parar para pensar quanta tragédia, quanta coisa já aconteceu no mundo, e nunca isso justificou de que só porque acontece o tempo inteiro a gente não tem nada para fazer aqui. Tem muita coisa para fazer aqui, mas a postura diante da qual a gente responde a essas demandas, vem a imagem do Rafiki, do macaco do Rei Leão na cabeça, e isso tem a ver com a doação, isso tem a ver com essas confirmações, com as boas palavras, com essa postura diante da vida, que a gente consiga, diante do caos, dos conflitos, dos desafios, dos menores aos maiores, estar presente, ter discernimento, ter essa integridade, ter essa força, tá montadinha ali no nosso cavalo, fazendo o que precisa ser feito e avante. Graças a quem esteve aqui comigo, a quem não esteve também, a quem vai estar. Semana que vem a gente tá de volta. Besitos e até a próxima.